Um avatar não está sujeito à economia universal. Seu corpo puro, visível como uma imagem de luz, acha-se livre de qualquer dívida com a natureza. O olhar casual talvez não veja nada de extraordinário na forma de um avatar, mas este não projeta sombra e nem deixa qualquer pegada no chão. Estas são provas externas, simbólicas, de se haver liberado interiormente da escravidão à matéria, da escravidão à matéria. Esse trecho foi retirado de um livro chamado Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Semana passada eu falei sobre a influência da respiração, não, foi da alimentação na nossa vida espiritual. E aí eu citei um yogi chamado Prahlad Jani, que ele diz ter ficado 70 anos sem comer nem beber, né? E aí sim, na semana retrasada foi quando eu falei sobre a influência da respiração na nossa vida espiritual. Naquele momento eu também citei os yogis e falei que eles costumam dizer que em vez de nós nascermos com X anos de duração, nós nascemos com X ciclos de respiração. Mas o que é isso de yogi que eu citei nessas duas últimas semanas? Na verdade, não é o que é yogi, mas sim quem é yogi. De uma forma muito simples, yogi é aquela pessoa que pratica yoga, aquela ciência oriental que tem pelo menos uns 5.000 anos de existência. Porém, nesse vídeo aqui, eu vou ser bem restrito quanto quem é um yogi. E eu vou adotar o termo apenas para os exemplos mais elevados, aqueles que estão mais à frente da caminhada. Nas palavras do Sadhguru, o yoga trata-se de realinhar a própria realidade com a realidade cósmica. Você alinha a sua geometria à geometria cósmica. Nossa, parece um avião essa música. E quando esse alinhamento acontece, experimentamos o universo como sendo nós mesmos. E aí nesse momento, essa pessoa se torna um yogi. E para você ter noção de como eles são elevados, eles têm a capacidade de, como já falei aqui antes, ficar dias, meses e até anos sem beber ou sem comer nada. Eles conseguem parar o próprio batimento cardíaco. Eles conseguem parar as próprias ondas cerebrais. Tudo provado pela ciência. E quando eles dizem ter cumprido a missão deles aqui na Terra, eles fazem o Mahasamadhi. Eu não sei falar hindu, então eu vou falar desse jeito. O que é Mahasamadhi? É a saída consciente do corpo para o mundo de lá. Então a pessoa medita, seja na posição de lótus, deitada, e de repente ela está pro lado de lá da vida. Tem até vídeo mostrando isso. Se uma pessoa deitar e quiser simplesmente parar a respiração, tentar, não vai conseguir. Não é assim que faz. Enfim, os caras são brutos, altamente evoluídos. E na real não precisa nem ser hindu para ser hinduísta, né? Para ser um yogi. Pode ser. Olha quem tá vindo aí. O irmãozinho. Tô sem comida hoje. Um yogi para ser um iluminado, para ser um avatar, né? Em termos abrangentes, Buda foi um yogi. Jesus, o Cristo, foi um yogi.
Mas vamos lá para os exemplos que são raiz mesmo, né? Aqueles que receberam o título de yogi. Mahavatar Babaji. Ele foi... Ele tá querendo comer. Ele foi trazido no livro que eu já citei aqui em cima, a autobiografia de um yogi. E o Babaji, ele é um tanto quanto místico. Não se sabe quando ele nasceu, não se sabe quando ele retornou ao plano espiritual. Dizem que ele foi mestre de grandes mestres, como Shankara, o Kabir e o Lahiri Mahasaya, acho que é isso. Que foi esse último, né, quem reviveu, na verdade, o Kriya Yoga no Oriente. Tá? E dizem também que ele está encarnado hoje, numa outra roupagem, óbvio, dirigindo uma casa espiritual no Rio de Janeiro, que terá um papel gigantesco para a humanidade. Deixa eu ver se consigo deixar mais clarinho aqui para vocês. Eu já fui nessa casa algumas vezes, muito legal. Mais um exemplo. Agora um brasileiro, o professor Hermógenes. Na década de 60, depois de ele quase vir a óbito por uma tuberculose, ele começou a praticar yoga, ele melhorou pra caramba, e aí ele começou a disseminar a yoga, se for com I, ou o yoga, se for com I. O professor foi um dos primeiros brasileiros que trouxeram as mensagens de quem? Do Satya Sai Baba. Meu braço está cansando. E quem foi o Satya Sai Baba? Foi um dos principais yogis da atualidade. Ele conseguia materializar objetos movendo a mão. Jesus. E não tinha materializar um passarinho agora. E não tinha nada aqui nada aqui no braço. E também pessoas que se aproximavam dele com doenças que não curavam conseguiam curar depois de ter com ele, né? O Divaldo Franco tem uma história bem legal com ele. Primeiro, eu tô quase um Indiana Jones aqui, peraí. O Divaldo conseguiu uma cura de uma doença cardíaca depois que o Sai Baba tocou aqui e falou 3 vezes um dos nomes de Deus, né? Em sânscrito. E aí legal que o Satya Sai Baba perguntou pra ele assim: Divaldo, você acredita que eu sou Deus? Aí o Divaldo falou: mestre, na minha concepção, eu não acredito que algum homem pode ser Deus. E aí o Sai Baba disse: a única diferença entre mim, agora não lembro a gramática, entre eu e você, é que eu já sei, já acredito, tenho certeza de que eu sou Deus. Não no sentido de que é o próprio criador, né? Mas aqui é um com a fonte, né? Tem um outro yogi que também eu sou apaixonado pelos ensinamentos dele, que é o Paramahansa Yogananda. E amanhã vai ter um videozinho só sobre ele. Foi o grande difusor do yoga aqui no Ocidente. E os livros dele são de uma expansão de consciência absurda. Você lê uma página várias vezes para entender. Eu comecei o vídeo trazendo um trechinho do Autobiografia de um Yogi. E eu terminarei o vídeo trazendo outro trecho do livro. As multidões míopes é que são verdadeiras renunciantes. Renegaram a posse de um bem divino sem paralelo por um mísero punhado de brinquedos terrenos.